último vídeo falámos de fertilização, neste vamos falar de rega, que é talvez das coisas mais importantes para que as nossas plantas sobrevivam. A rega é uma coisa muito simples, mas é também algo em que as pessoas têm muitas dúvidas, porque nenhuma planta vive sem água, mas também nenhuma planta sobrevive com excesso de água. E na realidade, nós muitas vezes matamos mais as plantas por excesso do que por falta de água. Porquê? Porque os sintomas de falta de água são muito fáceis de detectar e é fácil recuperar uma planta que passou um bocadinho de sede. Quais é que são os sintomas? Ela começa com as folhas a enrolar, a secar das pontas. Muitas vezes, no caso, por exemplo, das aromáticas como o manjericão, ficam com as folhas todas viradas para baixo, ficam com ar mesmo murcham e começam a secar também os ramos, começam a ficar moles e aí nós devemos regá-las imediatamente, portanto, e conseguimos, na maior parte das vezes, salvá-las. Há até uma maneira que eu utilizo muitas vezes quando as plantas chegam a esse estado, que é a chamada rega, aqui eu chamo uma rega de emergência, que é o quê? Eu pego num vaso e coloco num recipiente cheio de água, com água até aqui, à borda, e deixo estar ali até o torrão, o substrato, hidratar completamente. Quando isto começa a ficar úmido à superfície, retiramos e começamos logo a ver a planta a recuperar e depois escorremos e colocamos a planta no local definitivo. Isto é uma rega que se deve fazer apenas de emergência e não como forma de rega habitual, porque rega excessivamente o torrão da planta. Mas isto para dizer que é mais fácil salvar uma planta com sede do que salvarmos uma planta com excesso de água. Porquê? Porque o excesso de água começa por dar cabo das raízes e apodrecer as raízes. E quando os sintomas chegam às folhas, às vezes já é tarde demais. E quais é que são os sintomas? As folhas começam a ficar amarelas, os caules começam a ficar amarelos, começa a haver apodrecimentos que vão de dentro para fora, ou seja, do caule para as folhas, e nesses casos muitas vezes já é difícil. Porquê? Porque as plantas morreram por asfixia radicular. Podemos tirar a planta, muitas vezes temos que mudar o substrato, limpar as raízes, porque ela está, na maior parte das vezes, já num estado que é difícil. Por isso, é importante sabermos como regar. Mas como é que se rega? A rega, como eu costumo dizer, não tem regras. Nós devemos, primeiro que tudo, conhecer as nossas plantas. E, ao princípio, é mais complicado, porque quando temos uma planta nova em casa ou no jardim, mas depois, ao fim de algum tempo, nós vamos percebendo como é que ela funciona. E há regras, no fundo, há algumas regras básicas, que eu só devo regar quando o substrato está seco. E quando ele está seco à superfície, eu consigo ver com o meu dedo, eu coloco e está seco, pronto, posso regar ou não. Na dúvida, pego num destes pauzinhos, este ou outro qualquer, este é de espetadas, pode ser de sushi, pode ser de bambu, qualquer coisa, eu encaixo aqui e vejo, cá em cima estava seco, mas na realidade, lá embaixo está úmido, está molhado e, portanto, não preciso regar. E isto é importante porquê? Porque se eu regar as plantas só quando o substrato está seco, elas vão absorver muito mais a água e, além disso, vão se habituar a um bocadinho de secura. Eu costumo dizer, as plantas quando vêm dos viveiros, quando nós as compramos, ou nos supermercados, onde quer que seja, elas estão mimadas, elas estão mal habituadas, porque eles regam-nas muito para que elas estejam sempre muito viçosas quando nós as compramos. Chegamos a casa e devemos rustificá-las um bocadinho, ou seja, fazê-las passar um bocadinho, não é matá-las à sede, mas irmos aumentando o intervalo de regas. Se eu rego de 4 em 4 dias, tento chegar aos 5. Se eu rego semana a semana, tento esticar mais um dia. Isto é bom para as plantas, ganham alguma resistência e as plantas têm memória, portanto elas depois começam a processar isso e de facto vão aguentar mais segura e também é bom para mim, poupo água e tenho menos trabalho. Portanto, agora não levem isto ao extremo e não deixem morrer as plantas todas com uma secura extrema, mas é importante esta coisa de, no fundo, educarmos um bocadinho as nossas plantas para a rega. Agora, a rega como é que é? Uma planta de interior, por exemplo, como este lírio da paz, precisa de muito mais água do que precisa um cato ou uma suculenta ou uma orquídea. Portanto, nós temos que conhecer um bocadinho as nossas plantas e regá-las
à medida do que são também as necessidades delas. Não é quando vou regar as plantas, rego as minhas plantas todas, não. Há plantas que eu se calhar rego uma vez por semana, outras rego 2, outras só rego de 15 em 15 dias e, portanto, eu tenho que as conhecer. Depois, como é que se faz a rega? A rega, isto pode parecer uma coisa muito simples, mas eu tenho que fazer, não rega às pinguinhas. Eu, quando rego, tenho que regar abundantemente. E esse é um segredo da rega. Ou seja, eu pego para vasos e plantas de interior. Eu acho que é sempre mais eficaz este tipo de regador, com um bico comprido, porque a água vai caindo lentamente e vai absorvendo. E eu vou regar até que a água saia pelos furos. Daí eu achar que não se deve plantar nunca num vaso sem drenagem. Estes vasos decorativos, como este que nós temos aqui branco, é para pôr por fora do vaso, não é? Por fora do vaso onde ela está, que neste caso é um vaso de plástico. Os vasos têm que ter sempre drenagem e, portanto, quando a água começar a sair, eu paro de regar e depois deixo estar um bocadinho. Se a água se acumular aqui muito no prato, deito essa água fora para não ficar ali e só rego depois quando isto estiver tudo seco outra vez. O tipo de vaso também é importante para a quantidade de rega, porque enquanto que um vaso de barro como este é poroso, ele absorve também umidade, ou seja, tem que regar um bocadinho a mais porque parte vai aqui para o vaso, também conserva a umidade e tem uma coisa boa, ou seja, eu percebo quando é que preciso regar, porque ele fica mais escuro quando está molhado e quando ele estiver aqui escuro em baixo, eu sei que não preciso regar, só quando ele fica outra vez mais clarinho é que vou regar. Portanto, o tipo de vaso também é importante. E o tipo de planta. Uma planta, por exemplo, como a orquídea, precisa de ser regada abundantemente e nunca se deve regar as folhas, ela não gosta, porque começa a apodrecer aqui e pode mesmo morrer. Portanto, nós devemos regá-la, colocar aqui bastante água, deixar escorrer e só colocar no local onde ela está, em cima de um prato ou de um vaso decorativo, depois dela estar completamente seca. Uma planta, por exemplo, como esta, como a bromélia, ela neste caso tem a flor, mas ela faz a rega, ela faz uma espécie de copo e eu posso regá-la por cima, que ela não se importa. Portanto, eu também devo conhecer as minhas plantas, é sempre importante para eu saber a quantidade de rega. É claro que uma folhinha assim, mimosa, fininha, como a do manjericão, precisa de muito mais rega do que uma folha grossa como a da minha planta suculenta. Mas atenção, que em vaso, ou em terraços ou em varandas, mesmo os cactos e as suculentas precisam de ser regados com menos periodicidade, mas precisam, porque o ambiente é de tal maneira extrema, eles não têm onde ir buscar água. No jardim é diferente, eles lá conseguem enraizar e as raízes podem ir buscar água mais longe, se for caso disso. Mas no vaso não, portanto, nós temos que regar todas as plantas que temos em vaso. E isso é uma regra que não nos podemos esquecer. E em relação à rega, não há assim muito mais a dizer na rega habitual. O que é que eu tenho aqui? Alguns truques, algumas dicas para quando vamos de férias, quando vamos de fim de semana ou para, se não temos tanto tempo para regar as nossas plantas, para as conseguir manter mais tempo sem precisarem da nossa ajuda. E quais é que são esses truques? São muito simples. Se vamos de fim de semana ou vamos de férias, uma coisa que eu aconselho a fazer é a tal rega de emergência. Aí posso regar todas as minhas plantas. Posso até colocá-las todas na banheira, encher de água até à borda do vaso mais pequeno e deixá-las ali a hidratar durante bastante tempo, depois escorrê-las e colocá-las no local delas. Ou então, outra dica que eu costumo utilizar, eu faço isto muito com as minhas plantas, agrupo-as todas, ponho-as todas ou na sala de jantar, ou na sala de estar, todas juntas. Porquê? Porque se eu agrupar as plantas, elas vão criar aqui, quando evapotranspiram, criam aqui uma nuvem de umidade que as vai ajudar a todas. E, portanto, elas vão secar mais lentamente. Outra dica muito importante e que reduz bastante as necessidades de rega, eu tenho plantas em que coloco uma cobertura, neste caso um mulching orgânico. Pode ser, eu tenho aqui casca de pinheiro, mas pode ser palha, podem ser folhas secas, podem ser cascas de frutos secos, estilha de madeira, e vou colocar uma camada aqui em cima, mas uma camada generosa, não é só uma coisinha, é para garantir o quê? Que vai-me conservar muito mais a umidade. Eu rego e garanto que a água não vai evaporar tanto, portanto isto vai ficar aqui. E a rega às vezes dura, eu tenho no meu terraço plantas em que tenho isto e outras que não tenho e de facto aquelas em que eu tenho a cobertura com casca de pinheiro rego-as muito menos. Depois tem outras vantagens, não é? Também não crescem as ervas, não aparecem tantas infestantes, acaba por proteger também um bocadinho a planta. Outro truque que eu também às vezes utilizo é
colocar um prato, este é que é um prato daqueles de vaso, de plástico normal, com pedrinhas, e o que é que eu faço? Vou aqui, vou encher isto de água, até cobrir as pedras totalmente. Pronto. E depois o que é que eu vou fazer? Vou agrupar as plantinhas aqui em cima. Esta, por exemplo, a bromélia gosta muito também de umidade. Mesmo as suculentas agradecem. Eu vou-me embora e deixo as minhas plantas assim, organizadas, em pratinhos, ou podem ser maiores, com pedras, cobertas com água. Isto vai ter aqui, elas juntas já têm mais umidade e com a umidade das pedras isto vai fazer com que elas aguentem muito mais tempo sem rega. Se eu lhe tiver feito a rega de emergência, melhor. Depois, há uns kits maravilhosos no mercado, há vários. Há este, que eu já montei um. Isto é muito fácil de montar, portanto, se eu montei, qualquer pessoa é capaz de montar. É um kit gota a gota, colocamos um depósito, pode ser um balde, neste caso até um garrafão daqueles de água grandes. Depois temos uma bomba, temos um temporizador e temos os tubos e os gotejadores que colocamos nas nossas plantas. E isto é uma forma fantástica de eu conseguir ir de férias descansada e de deixar as plantas do meu terraço, da minha varanda, ou mesmo as da minha casa, regadas. Agrupo-as e monto este pequeno sistema de rega. Depois há aqui outras coisas que eu gosto muito, que também utilizo. Esta bolha é fantástica, isto é muito simples, é realmente uma ideia genial. Enche-se de água, tapa-se com o dedinho e enterra-se aqui. E vou-me embora e a minha planta fica regada durante uma data de dias e eu vou descansada. E isto até é bonito e é discreto e pode-se colocar quase uma em cada uma das nossas plantas. Depois tem estes artefactos que eu também uso e que são bastante funcionais, que são estes gotejadores, estes tripézinhos. Tem aqui, encaixo-lhe aqui uma garrafa, pode ser garrafas de vários tamanhos, consoante o tempo que eu vou estar fora de casa. Depois isto aqui dentro deste bico tem aqui deixa cá tirar para ver. Isto aqui no fundo o doseador da água, que tem para caudais, para plantas com mais necessidade de água ou com menos, que pode ir desde 30 centilitros até 10, este aqui é de 15. Encaixo aqui, escolho aquilo que eu quero, consoante a planta que eu estou a usar, não é? Se for uma suculenta ou se for uma de interior é diferente, encho esta garrafa e deixo isto na minha planta deixo isto aqui espetado para que a planta regue na minha ausência. Se eu não tiver garrafa, também existe aqui estes com o depósito, a função é exatamente a mesma. Isto funciona da mesma maneira e eu deixo aqui a minha planta a regar. Claro, tira-se a tampinha, como é óbvio, e deixa-se aqui. E tenho a garantia de que quando eu vier de férias, as minhas plantas não vão estar todas secas. Agora, atenção, quando eu voltar de férias, vou ter que lhes dar uma atenção extra. Vou ter que as regar, provavelmente, vou ter que as fertilizar. Também é importante, podemos fertilizá-las antes de ir de férias, se for um período grande, e se não as fertilizarmos antes, não é? Vejo no vídeo anterior da fertilização, cumprir a periodicidade de fertilização, mas reservarmos para antes de férias, para que assim elas ficam nutridas e regadas, e ver se elas precisam de um extra de fertilização quando eu venho, limpar folhas secas, se calhar algumas cresceram demais, outras cresceram de menos, se calhar algumas tenho que as mudar de vaso, portanto vamos lhes dar uma atenção especial, não é? Mas se cumprirmos estas regras básicas de rega, garantidamente vamos ter muito mais sucesso com as nossas plantas, porque muitas pessoas matam as plantas com excesso de água e outras não as regam em condições e depois as plantas nunca estão assim como gostaríamos que estivessem, muito bonitas. O próximo vídeo é um tema que as pessoas gostam muito, que é vamos multiplicar plantas, vamos aprender a dividir algum tipo de plantas para que, exatamente até depois das férias, quando estamos a mexer nelas, aproveitamos e ficamos com mais.